Jerónimo de Sousa, bem-vindo a este Sob Escuta especial. Estamos em plena segunda vaga. O Governo preparou mal o que inevitavelmente ia acontecer, que era esta segunda vaga? Bom, eu creio que este agravamento da situação preocupa-nos a todos em relação às medidas que o Governo tomou, particularmente em termos de questão do estado de emergência. Nós caracterizamos essas medidas como claramente excessivas e incapazes de dar resposta àquilo que é a questão de fundo. Mas acha que está a haver um desnorte? O Governo anunciou medidas no sábado, passado 24 horas anunciou exceções, ontem anunciou o fim da maior parte das exceções. Acha que o Governo entrou um bocadinho em desnorte na gestão da informação e na gestão do... Eu creio que corrigir um erro nunca é um mal em si, portanto, antes pelo contrário. Só que durante a discussão, particularmente em relação ao estado de emergência, não atendeu, portanto, aquilo que eram preocupações e prioridades, corrigindo a mão em algumas matérias, mas não descansou os portugueses, porque eles continuam num quadro onde se exercita o medo, fundamentalmente, e as medidas são discriminatórias em alguns casos, incompreensíveis noutros. Porque é que abre aqui e fecha acolá, porque é que estes não têm o direito, enfim, a tratar da sua vida, do seu próprio negócio, enquanto que outros podem. No fundo, esta preocupação que temos de se estabelecer, portanto, uma certa confusão e incompreensão em relação às medidas que o Governo tomou. Como digo, o Governo está sempre a tempo de corrigir, portanto, eu acho que isso, como disse, não é um mal, portanto, é um bem. Encontrar as medidas de proteção, de responsabilidade individual, portanto, e coletiva, sem culpar as pessoas. O PCP discorda do recolher obrigatório, nos termos em que foi definido, pelo menos. Sim, porque essa medida, portanto, serve para quê? Devemos sempre perguntar. Portanto, nós sabemos que hoje... É uma medida que está a ser adotada em quase todos os países europeus, não é? Sim, mas de qualquer forma, portanto, nós temos que perguntar, portanto, para que serve. O objetivo é esse. Serve para quebrar as cadeias de contágio, não é? Bom, resultou em março, do ponto de vista sanitário. Sim, mas nós consideramos, portanto, um caráter de facto excessivo dessa medida, dessa decisão do estado de emergência. E admitem alguma circunstância que o Congresso previsto para os dias 28 e 29 não se realize? Não, creio que, primeiro, sim ou não, portanto, estamos em condições de garantir, portanto, não só a proteção, portanto, mas também a segurança de quem lá estiver. Em segundo lugar, tomamos medidas, designadamente reduzir para 50% o número de delegados, não ter convidados nem nacionais nem estrangeiros, portanto, não existirão. Estão garantidas todas as normas, portanto, e preceitos que são necessários para a salvaguarda da saúde e bem-estar dos delegados. Respeitaremos, portanto, aquilo que são orientações por parte da Direção-Geral de Saúde. Portanto, posso dizer que não é por aí que o Congresso se realizará. Garantimos, isto é uma responsabilidade que assumo. Vamos garantir essas condições. Mas aceitará se o Governo entender... Vamos imaginar que nesse fim de semana, que aquilo que vai acontecer neste fim de semana e no próximo se prolonga para o terceiro. O PCP aceitará, caso isso aconteça, eventualmente adiar o Congresso? Acho que é uma proposta inaceitável. Em primeiro lugar, que não se arrede dessa ideia, portanto, os comandos constitucionais, portanto, que determinam o exercício dos direitos e liberdades.
não é uma atividade qualquer. Não é só pelas consequências, é também pelo sentimento de injustiça relativa. A questão é essa. Mas vamos lá ver. Eu acho que deve haver a pedagogia do exercício dos direitos. No momento em que se começarem a limitar, portanto, os direitos e liberdades, eu diria que saberemos como começaria, nunca saberíamos como é que acabaria. Só para pegar uma frase que disse, esta proposta não serve. Se a versão final fosse esta, o PCP chumbaria. Bom, eu não posso assumir aqui individualmente essa ideia, mas naturalmente se a resposta fosse nula, tanto em relação às nossas propostas, eu não estou a ver outra solução que não fosse reclamar, portanto, outro orçamento de Estado que não este. Certeza. Ainda é cedo para sabermos. Mas só para clarificarmos aqui em relação ao orçamento, porque de facto estamos no debate da especialidade e a corda vai esticar nas negociações, como sempre estica e como é normal. O PC admite chumbar, no limite, este orçamento. Não, nenhuma hipótese está fora. Portanto, e depois o que é que acontece? Ficamos em duodécimos? Acha que essa é uma solução preferível a esta proposta, mesmo com todos os seus defeitos? O PCP preferiria que o país passasse a duodécimos e que nenhuma destas medidas pudesse ser implementada? Bom, há sempre a alternativa, portanto, os duodécimos é uma solução, portanto, a apresentação do outro orçamento... É uma solução? Os duodécimos são uma solução? Não, naturalmente é uma solução de recurso, não é a solução para os problemas nacionais, nem dá, portanto, uma resposta cabal, portanto, às necessidades orçamentais, temos essa consciência. Agora, também não podemos iludir os portugueses, digamos, vendendo gato por lebre, de que estamos perante um orçamento que vai resolver os problemas do país. Como não resolveriam, neste estado atual, o que é que pensariam os portugueses? Uma sensação de que terão sido enganados. Já disse que o PCP optou pela situação menos cómoda de ir à luta na especialidade e de discutir o orçamento na especialidade e daí a viabilização na generalidade. António Costa, no hemiciclo, disse que o Bloco de Esquerda tinha desertado. Concorda? Tinha? Desertado da esquerda, o Bloco de Esquerda. Não faço esse juízo de valor. Portanto, foi uma opção do Bloco de Esquerda, recusar a oportunidade e a possibilidade de um debate na especialidade ter essas características de, no concreto, serem plasmadas medidas que, do nosso ponto de vista, podiam servir os interesses do povo e do país. O Bloco, portanto, fez a opção de voto, portanto, eu acho que há que respeitar e tentar compreender. Mas, na realidade, a situação com que ficamos é a de que o PC é o único suporte que resta significativo para este governo. Não é? O PCP está agora nesta situação de ser o único apoio que resta. Não sente esse peso. Muitas vezes existe assim, portanto, o Partido Comunista Português dá-se melhor, tanto com o governo do que o Bloco. Não, o que o governo tem que reconhecer é a frontalidade e a seriedade com que o Partido Comunista Português coloca as coisas, coloca as questões e coloca as propostas. E isso, portanto, no mínimo, merece respeito. Não temos, enfim, portanto, uma posição de catavento, portanto, definimos, portanto, objetivos, apresentamos, portanto, as nossas propostas e o resultado depois logo se verá. Mas esse respeito do governo acontece devido ao nosso posicionamento frontal, claro, portanto, de uma só palavra. Por oposição ao não respeito que o governo tem pelo Bloco? O Bloco não precisa nada, digamos, da promoção da minha parte. Portanto, também o Bloco, independente, de uma forma independente, decidirá, portanto, do seu posicionamento. Eu não gostaria, digamos, nem de dar conselhos ou desaconselhos. O Bloco determinará, portanto, a sua posição, que deve ser respeitada, naturalmente. O PCP vai chegar às autárquicas como o partido que ajudou a viabilizar à esquerda o Orçamento do Estado. Isso não pode prejudicar o partido nas eleições? Não, porque muitos fazem a apreciação de que o Partido Comunista Português teve um papel importante na reposição e conquista de direitos.
essa avaliação não deu grandes frutos nas últimas eleições legislativas. Foi o pior resultado Sim, sempre. mas eu insisto nessa ideia. Portanto, não foi, portanto, o fator, portanto, determinante, portanto, que influenciou, portanto, e que determinou, portanto, o nosso resultado. E hoje, portanto, registando as devidas diferenças, aqueles que subestimam este partido e que consideram que, enfim, está a morrer devagarinho, portanto, outros acham que morre depressa, que se enganam, porque este partido tem uma particularidade que nenhum outro tem. É a profunda ligação, portanto, aos trabalhadores e ao povo. Se o PCP não ajudar o Governo a chegar ao fim da legislatura, podemos ter uma repetição daquilo a que já assistimos no passado e este Governo ser substituído por um outro Governo, por um Governo eventualmente liderado pelo PSD, com vários apoios, eventualmente até, quem sabe, com o apoio do Chega, como está a acontecer nos Açores. O PC está disponível para correr aquilo que será um risco na sua cabeça? Pensando, por exemplo, na questão dos Açores, portanto, ou nesse cenário, que naturalmente o Chega, e vai perdoar uma expressão, volta à barriga da mãe. Estamos a 2 semanas do Congresso do PCP, onde a questão da liderança continua a ser colocada. Quais são as suas prioridades para um próximo mandato como secretário-geral do PCP? Eu não gosto da palavra mandato, portanto, não se trata de um mandato. Mas a 2 semanas do aquilo Congresso que eu tenho ainda dito não está decidido. Posso adiantar aquilo que sempre adiantei, é que não vai ser um problema no Congresso do partido.